Começando este trimestre, segunda lição, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Esse aqui, nós precisamos gravar bem esse aqui, o Deus único revelado em três pessoas distintas, mas com a mesma essência, sem hierarquia, porque se não tivermos o cuidado, nós vamos colocar a hierarquia na Trindade. Um maior do que o outro, um mais poderoso do que o outro. E não tem. A coisa que precisamos gravar é que não existe hierarquia. E ali não existe também nem o primeiro nem o terceiro, vamos dizer assim, na ordem. Não. É todos com o mesmo poder e com a mesma essência. Quando nós temos esse entendimento, que não tem um maior do que o outro, fica fácil nós compreender a Trindade, que é a principal doutrina para nós cristãos. Porque sem ela, como é que nós seremos salvos, né? Então a principal doutrina para o cristão é a doutrina da Trindade. E a gente até lamenta de não ter tido assim, há tempos um estudo específico para essa doutrina tão importante, que é a doutrina da Trindade. Dito isto, vamos aqui para a lição número 2. O título, o Deus Pai. O textuário aqui deixa bem claro, diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a que o Filho quiser revelar. Então, nós vamos entender que essa revelação da Trindade, do Pai, veio através do Filho. Jesus veio para trazer esta revelação a nós. E a verdade é para dizer, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, através do Senhor Jesus, nós vamos conhecer o Deus Pai sendo revelado através do Filho. A tradução diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procede o Filho e o Espírito Santo. Aqui já começa a complicar, né? Dá a entender de que o Pai é a fonte geradora desses dois, mas não é. Eu fiz aqui uma observação, como nós vimos aqui, que ela foi revelada através do Filho em três pessoas, mas um Deus com a mesma essência que nós estudamos na lição passada. Então, aquele é quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, observe que cobra muito de nós, não a razão, mas a fé. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Lembra que na primeira lição eu disse, para nós entendermos conhecer, precisamos navegar na Bíblia. Só através das páginas das Sagradas Escrituras e mediante a fé é que nós possamos entender um pouquinho
da doutrina da Trindade. Porque sem a fé, se for procurar pela razão, a pessoa vai ficar doida e ele não vai conseguir entender nada da Trindade. Então é mediante a fé que nós vamos entender. E precisamos observar alguns detalhes para a gente não querer, como eu falei, colocar hierarquia na Trindade. A identidade, primeiro ponto, diz, a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Aí vem o Shema, né? Que é aquela versículo célebre dos judeus, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se nós observarmos aqui, a pessoa vai analisar que aqui está excluído o Filho e o Espírito Santo. Aqui está falando só do Deus Pai. Mas aqui, quando Moisés escreveu isso aqui, ele não estava falando em relação à Trindade. Ele estava colocando o Deus verdadeiro acima dos deuses pagãos que havia naquela época. É como ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diz, não existe outro Deus. Que aqui com Deus com D minúsculo. Não existe outros deuses. Só existe um único Deus. É essa afirmação que traz esse versículo. Aqui está falando, aqui não está falando da Trindade, mas está comparando o Deus único, como se fala um Deus único, quando se fala em Deus está falando da Trindade. Só existe ele e é verdadeiro, porque os outros eram falsos. Orientando Israel, não enveredará pelo caminho da idolatria. E eles deram crédito nesse versículo aqui? Não obedeceram essa ordem aqui, que foi o problema de Israel, foi exatamente procurar outros deuses. O que nós vamos ver? Nós vamos ver que no Antigo Testamento, a manifestação mais do Deus Pai, a sua ação é no Antigo Testamento. Como nós vimos no Novo Testamento, a ação do Senhor Jesus e a atual do Espírito Santo. Então, são três pessoas distintas, com a mesma essência, com o mesmo poder, com os mesmos atributos, trabalhando em harmonia, sem um mais do que o outro. Então, vemos o agir de Deus no Antigo Testamento e agora vamos ver aqui a ação do Pai no Antigo Testamento. Diz, Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes e pelos seus atributos e pelos seus atos. Quando nós olhamos a doutrina lá de Orton, ele fala sobre isso. No Novo Testamento, apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Essa maneira de apresentar Deus, como Jesus apresentou, não estava diminuindo ele e nem colocando o Pai como superior de todos, mas ele estava trazendo, revelando quem é esse Deus. No Antigo Testamento, nós vamos ver que ele falou com Abraão, a chamada de Abraão foi ele. Nós vamos ver a orientação a Moisés, dando a Moisés as leis, foi o Deus Pai. Nós vamos ver quando ele usou ali Melquisedeque, naquele encontro com Abraão, foi ele ali se apresentando como Deus Pai. Mas isso sem diminuir o Filho e nem o Espírito Santo. E Jesus, observamos que na leitura, no texto da leitura textual principal, nós vamos ver que, como foi lido aqui, lá foi feito só a parte C,
mas aqui está todo o versículo, na parte do versículo 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, Jesus veio para descortinar essa revelação do Pai. E nós vemos aqui, esses versículos sugeridos aqui, que vai falar como Deus Pai. João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24. Eu gostaria que alguém lesse para mim Gálatas, capítulo 1, versículo 1 e 13. De todos eles, vamos ler só esse versículo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 e o 3. Você observa que ele menciona aqui Pai duas vezes, Deus Pai e o Senhor Jesus, deixando claro duas pessoas distintas. Além dessas ocorrências que nós vimos aqui nesses versículos explícitos, a Bíblia frequentemente refere-se a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. Criador e sustentador do universo. Isaías, vamos ver lá que diz Isaías 63, 16. Então, o reconhecimento dessa paternidade é de Deus. É claro que essa paternidade de Deus, nós, como adoção, né, como criador, se tornou pai. Israel reconhecia isso. E o próprio Senhor Jesus, ele orientou na oração, dessa revelação que ele trouxe do Pai, para nós orarmos: Pai nosso que estás no céu. Então, essa paternidade é reconhecimento como Deus Pai, que ele foi criador. Jesus aqui está enaltecendo nessa forma de entendimento de paternidade. E Paulo também, ele escrevendo aos Efésios, ele ensina os discípulos a orarem, como também reconhecendo Deus como Pai. Jesus estava aqui reforçando o que ele queria trazer para nós: um relacionamento com Deus. Esse relacionamento próximo com Deus. Através de quem? Através de Jesus. Porque ele é o mediador entre o homem e Deus. Deus Pai. Então ele traz assim que o relacionamento, a importância desse relacionamento. Porque nós, como os filhos aqui terreno, temos Pai. E temos este relacionamento. Então ele nos traz para termos esse relacionamento estreito com o Pai. Através do Senhor Jesus. Observe que no Pai Nosso, essa oração modelo, que alguém tem como uma oração forte, mas desde que ela seja vivenciada, praticada, ela vem como um modelo, como devemos orar. Que às vezes, em momentos e situações, a pessoa, antes de enaltecer o nome do Pai, reconhecer ele, já está pedindo, né? Mas ele deixou a ordem ali, como nós devemos nos comunicar com o Pai. Até porque a oração, ela é uma comunicação com o Senhor. Isso fala de relacionamento. E aqui também fala da transcendência de Deus, da transcendência divina dessa unidade. Vê o que diz o Salmo 145 e o versículo 18. Todos aqueles que buscam o Senhor em verdade, ele está perto. Então, fala de relacionamento com o Pai. Eu falei aqui no domingo passado que muitas das vezes nós ouvimos, antigamente, como se houvesse essa diminuição do Filho e do Espírito Santo. Que eu não quero conversa com ele, não quero conversa com o Pai, né? Na verdade, o relacionamento é com todos. Segundo subponto, o Pai é a fonte da divindade. Aqui, quem tem a declaração de fé, a nossa declaração de fé,
ela professa que Deus é supremo ser, é o supremo ser, é eterno. Nunca teve começo, nem princípio e nunca terá fim. Ou seja, autoexistente por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável desde a eternidade e desde antes da fundação do mundo. Aqui, amados, não é que o Filho e o Espírito Santo, eles foram criados. Porque se a gente olhar aqui, dá a entender, não, o Pai existiu primeiro, depois veio o Filho e depois veio o Espírito Santo. Todos eles têm esses mesmos atributos aqui. São autoexistentes, por si mesmos. Não é que eles foram criados. Não é que eles foram formados depois. Um existiu e depois os outros. Não. Todos são autoexistentes por si mesmos. Todos são imutáveis, todos são eternos desde a fundação do mundo. Ele diz assim, ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Nós só vamos entender isso bem aqui quando nós chegamos no terceiro subponto. O que diz Tiago 1,17? Ele está falando aqui da imutabilidade do Senhor, né? Eu sou o Senhor e não mudo e não há sombra de dúvida. Está falando nesse sentido. Então, ele diz, ele é o Criador, o Deus Pai, é o Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. O que vocês entenderam aqui? Não dá a entender de que saíram do Pai as duas outras pessoas da Trindade? Mas não. Aqui nós precisamos entender que ele estava falando e no sentido dele ter o mesmo poder na ação de cada um. Na ação do Antigo Testamento, na ação do Novo Testamento, como Jesus, ele veio a este mundo. Nós sabemos que ele tomou forma humana. Houve esse projeto, mas não deixando de ser Deus, reconhecendo a ele como Senhor. Veja o que diz João 20:31, para nós entendermos melhor. Como é que nós vamos entender isso aqui? Isso aqui está falando do projeto, do plano de Deus para a salvação da humanidade. É a maneira que o Pai arquitetou o plano da salvação. E já assim, por isso que eu falei que nós vamos entender quando nós chegássemos no segundo ponto. De quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede dele. Observe que quando Jesus disse, eu vou para o Pai e ele enviará outro Consolador. Ele estava falando no sentido do cuidado de Deus para com a humanidade. O sentido de Deus é de resgatar a humanidade. Aí veio, e aí ele fala assim, o Espírito Santo, de quem o Espírito procede. Então ele disse, rogarei ao Pai e enviará outro Consolador. Disse, eu vou, mas vai vir outro Consolador. E esse Consolador é exatamente ele que está nessa dispensação que nós estamos vivendo. Agora vamos entender, no terceiro ponto, todo esse projeto. Diz, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele se revelando, o Deus Pai, através dos dois. Por isso que eu falei, nós vamos compreender o Pai através da revelação que Jesus trouxe para nós. Aqui está bem claro agora aqui. Diz, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Sim,
Voltando, repetindo, sem hierarquia. Assim o Pai opera por meio de quem? Do Filho. E por meio do Espírito Santo. O que nós entendemos? Que o Pai se revelou através das ações do Filho e do Espírito Santo. Quando, através das ações desses dois, nós vamos conhecer o Pai, que até então ninguém conhecia, mas através do Filho, ele está sendo revelado. Essa revelação não teve no Antigo Testamento, né, pastor Ivan? Porque o povo judeu, até hoje, para eles só existe o Deus Pai, né? Eles não têm esse entendimento do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas aqui, para nós, está bem claro a maneira de que o Pai se revelou. Ele diz, a paternidade foi através da primeira pessoa. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver isso na distribuição lá dos dons. Isso não implica inferioridade. E que a gente vem reforçando aqui. Não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. Que harmonia, meus irmãos! Que harmonia trabalha a Trindade. Ela, sem um querer puxar o tapete do outro, se um querer ser mais do que o outro, mas trabalhando em plena harmonia. E aqui agora vem a forma, como que Deus trabalhou. O Pai proclamou as palavras criadoras, conforme nós vimos lá em Salmo 33, 9. E o Filho o quê? As executou. O Pai planejou a redenção. E o Filho o quê? A realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. Quando nós estivermos estudando sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso, mas só um parênteses aqui. Porque o Pai enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava mais aqui? Não. Observe que no Antigo Testamento, quando foi criado, quando o povo ali desobedeceu, o que Deus diz no dia de Noé? Meu Espírito não contenderá com o Espírito do homem. Então o Espírito, ele voltou. E como é que ele atuava no Antigo Testamento? Em missões especiais. Tinha uma ação para vir, o Espírito Santo vinha, agia e retornava. Ele trabalhava dessa maneira. Quando agora, na nova dispensação da graça, ele veio para permanecer. Quando a igreja foi arrebatada, ele vai junto. E aí, no período que a igreja está com o Senhor, ele vai atuar como ele atuava no Antigo Testamento em missões especiais. São três pessoas distintas. Nós vamos ver as três pessoas. Não é que, como pregam por aí, que o Deus ele se revela como Filho, depois se revela como Pai, depois se revela como Espírito Santo. Não. São três pessoas distintas. É como você pegar assim, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é igual a Deus. Os três são deuses. Não é aquela matemática 1 mais 1 é igual a 3, não. Não são três deuses. Um só Deus em três pessoas. Jesus, naquela hora que essa multiplicação por naquela hora que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele não colocou o Espírito Santo no meio dele, naquela hora que ele ia ter, né? Ele falou, eu e o Pai somos um. Ele estava falando em termos de revelação. Em termos de, porque ele estava falando, revelando quem era o Pai. Por isso que ele não colocou o Espírito Santo. Porque ele estava revelando com o Pai. E outra, como homem, o Espírito estava atuando sobre ele. O Espírito veio no dia que ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito se apoderou dele. Então ele estava falando, por isso que ele estava identificando quem é o Pai. E isso, para os judeus, se tornou como uma blasfêmia, né?
ele de se revelar como Deus e como Filho de Deus. Conforme o credo de Atanásio, não sei a quinta, esse credo lá, aquela reunião que houve para definir, aí ele diz assim: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Porque ele estava vendo essa confusão, né? Que eles estavam inferiorizando como Jesus um Deus inferior e o Espírito Santo como fosse uma força, como prega os TJ, né? Que Jesus é um Deus inferior, um profeta, e o Espírito Santo é uma força. E às vezes que eu trabalhei com dois. A empresa trabalhava e eu digo, vamos para a Bíblia. Aí foi quando eu perguntei para ele se força ela entristecia. Aí ele disse: não, digo o que é que entristece? Pessoa. E eu digo, o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses? Não entristeçais o Espírito Santo. Lá em Efésios, melhor dizendo. Não entristeçais o Espírito Santo. Lá eu falo, não apagueis. Então, a tristeza é sentimento de pessoas e não de força. Aí eu procurei para ele. Você conhece os pronomes? Ele, eu, ele. Ele disse ele vos fará lembrar. E ele vos fará lembrar. Eu digo, está falando de pessoa ou de força? Não, de pessoa. Como tu vem me dizer que o Espírito Santo é uma força? Pronto. Daqui a dia em diante, calou. Se ele permanece na empresa, eu tinha discipulado ele. Isso, 1 Coríntios, capítulo, se não me engano, capítulo 1, versículo 24, né? 22, 24 fala sobre isso. O homem não vai entender. Ele diz, como diz o credo de Atanásio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então, são três pessoas. Observa que quando nós vamos ver capítulo 4 de Apocalipse, ali em diante, ele viu lá dois tronos, né? O trono do Pai e do Filho ali. Então, são duas pessoas, pai e filho. Provavelmente é do lado direito. Isso. Lá direito. Toda vez que a revelação está lá. Se o Espírito não estivesse aqui atuando, estaria do outro lado, os três juntos, né? Tudo bem até aí? Quando nós vivemos aqui no terceiro ponto, nos trouxe uma luz, um esclarecimento de que são iguais. Segundo ponto, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos quê? Os humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. O que estava acontecendo? Se a gente olhar o capítulo 11 de Mateus, nós vamos ali vendo João Batista, né? Que teve aquela dúvida quando estava preso. Aí vieram, Jesus vai lá e viu o milagre, ele se convence de que era mesmo Jesus. Quando ele estava preso, ele teve dúvida. Antes, no dia do batismo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ali, agora preso, parece que veio uma dúvida nele. Ser humano, então, o ser humano é passivo de dúvida. E ele disse, vamos lá ver se realmente é ele ou é outro. Quando ele viu os milagres, ele disse, não, tenho dúvida. Depois, estava aquele grupo indeciso, né? Judeu lá, sem entendimento, sem indeciso. Aí foi quando Jesus vai e faz essa oração, dando graça ao Pai, que os outros queriam ser grandes, né? Pai, conhecedores, tão profundo, e eles realmente não tinham conhecimento nenhum. Assim como no caso de Nicodemo, foi Deus que revelou a ele. Nós vimos também Jesus falando que não tinha sido a carne e o sangue tinha revelado a Pedro, mas o Pai que havia revelado a ele. Então estava trazendo esse esclarecimento de quem era o Pai. Então Jesus aqui, ele usa essa expressão, diz, dando graça ao Pai, ocultaste essas coisas aos sábios, instruído, porque eles realmente procuravam demonstrar que tinham conhecimento, né? Os fariseus, escribas, eles se exaltavam pelo conhecimento que eles tinham. E as revelaste aos pequeninos. E aqui está esse pequenino aqui no sentido dos humildes, daqueles que necessitam, daqueles que reconhecem,
daqueles que precisam do Senhor, daqueles que não se sentem autossuficientes, mas que dependem do Senhor. Ele disse: a esses, sim, tu revelaste. Diz os primeiros intitulados sábios, os no grego sofós, são aqueles que detêm a inteligência e a educação acima da média. Os outros, os instruídos, que é o sinetós, são as pessoas com cultura e instrução. Esse vocábulo aqui caracteriza os fariseus e os escribas que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padecia de quê? Da cegueira espiritual. Esse tinha, digamos, conhecimento, mas não tinha revelação espiritual. Então eram cegos espirituais. Por isso que às vezes diz um cego conduzindo outro cego, né? Ele usou essa expressão, porque ele não tinha esse entendimento. Aí diz, significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados a quem? Aos soberbos e aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Eles mesmos olham no espelho e ele reconhece que eles são conhecedores, são sábios, mas aqui o Pai se dá a conhecer aos pequenos. E esse pequenino, em algumas versões, ela fala no sentido de humildade, mas fala também no sentido da pureza. Igual comparando com uma criança. Uma criança é pura. Foi isso que Jesus disse quando pegou aquela criança, o pessoal queria impedir as crianças até ele, ele tomou no colo e disse: olha, se não tornar como essa aqui, não herdará o reino dos céus. É preciso, ele estava assim, falando no sentido da pureza. Uma criança é pura. Às vezes o pai chama atenção, até corrige, na mesma hora, papai, mamãe, porque não guarda ressentimento. Assim ele estava falando nesse sentido. Simplicidade. Aquele que possui humildade das crianças. Então ele revela aqui para eles. Aqueles que se acham grande, detentor do conhecimento, semideus, Deus não revela para eles. Ele é Jesus Júnior. Jesus veio aqui. Então Jesus trouxe aqui agora o Pai sendo revelado em Cristo. A maneira que ele veio para cumprir esse plano. Aí agora aqui, o segundo ponto diz assim: o Pai se faz conhecer pelo Filho. Aqui é onde entra aquela dúvida que o discípulo tiveram, né? Assim, Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente para Ele. Então, através de Jesus é que nós conhecemos o Pai e chegamos até Ele. A intimidade entre Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ela é a união perfeita. Aí ele vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Aí por isso que ele fez essa oração, dando graça ao Pai. Aqui um princípio importante dessa revelação. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Ele não é um Pai isolado. Ele não é um Pai que não tenha relacionamento. Como é que nós aprendemos esse aqui? Quando nós olhamos para o Salmo 46, nós vamos ver ali Deus se revelando neste relacionamento como um Deus presente, um Deus que socorre, um Deus que dá proteção, um Deus que acompanha. Ele lança por terra esses falsos ensinos de que Deus criou o ser humano e deixou a ermo. Não, se vira. Não, ele é um Deus presente. Então observa que no Salmo 46 tem a fala como de Deus e do homem, né? Isso está falando de relacionamento. Quando esse salmo
Ele retrata Deus no seu sublime trono, que é um Deus que está no controle de toda a situação. Controle das guerras, ele está no controle da natureza. Então é um Deus que ele se relaciona. Vamos ver que diz Isaías 46:9. Primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus é um Deus de relacionamento. Segundo, só é possível conhecer a Deus por meio de quem? Do Filho. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando nós vemos aqui na leitura, quando na leitura bíblica em classe, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é esse elo. E lá em Paulo, falando para o seu filho Timóteo, ele dizendo que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Como é que nós vamos entender isso melhor? Na crucificação de Cristo. Na crucificação dele, nós vamos ver ele lá, de braços abertos. De um lado, segurando na mão do Pai, e a outra, nós, fazendo essa união. Então ele é o mediador entre nós e Deus, o Senhor Jesus. Ele que fez esse elo de ligação. E aquilo que eu falei na lição passada, toda oração é em nome de Jesus. Não existe oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kiko, lá a gente ouve isso ainda aqui. Agradecimento. Na oração é em nome do Senhor Jesus. Todos os nossos pedidos é em nome de Jesus. Porque ele é esse mediador. Na autoridade do nome de Jesus. Tanto para curar a enfermidade, como para expulsar demônio, é no nome dele. Não é, o sangue é para nos purificar. Não, espírito de oração também não existe. Existe oração em espírito. Então o Filho é o intérprete supremo do Pai. O único capaz de revelar sua natureza, vontade. Agora, é melhor ir lá para aquele lá de Romanos 8:26, que a pessoa até com gemidos inexprimíveis, né? Toda atrapalhada a oração, chega lá e ele organiza. Deus também pode responder. A pessoa falta a ver do conhecimento, a maneira que se expressa, e Deus pode atender. Aqui também lança por terra outros intermediários, né? Os mediadores. Como diz aqui, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e falada ao erro e à idolatria, né? Eu ouvi muito disso, fala com a Dona Maria, a Maria falar com o filho e o filho falar com o pai, né? Hoje não, através do filho nós vamos direto ao pai. O Papa agora zangou com esse negócio aí, que não existe outro intermediário não, Maria não tem poder nenhum de intermediar nada. E ela mesma disse isso lá em Caná da Galileia, faz tudo o que ele disser, né? O mandamento dela é esse, né? Deixou bem claro ela. E as pessoas, os reis, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Aqui, Filipe estava em dúvida, andando com Jesus tanto tempo, mas ele teve, ainda bem que ele teve dúvida e procurou tirar dúvida, né? Ruim aqueles que têm dúvida e não procuram tirar, né? E ele foi logo imediatamente, mesmo que ele recebeu uma repreensão, mas ele tirou a dúvida dele. Quem vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui diz assim, a unidade entre Pai e Filho, ela é essencial e o que mais? Inseparável. Ela é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Aí, aqui precisamos entender
que não é um fazendo o papel do outro. Não, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. E ele está falando de unidade de essência e de poder. Aqui já retifica que o comentador diz. Não significa que são a mesma pessoa, mas compartilha da mesma natureza divina. A escola dominical é por isso que ela é a maior escola teológica, seminário que nós temos, de um custo acesso. No passado nós tivemos, no início do ano, aquele assunto falando sobre a maneira das heresias, né? Combatendo as heresias que estavam vindo com a nova roupagem. Depois nós vamos ver que vai estar aqui nessa lição o verbo, a vinda do Senhor Jesus, quando ele se tornou forma humana, o verbo de Deus. Se não me engano foi segundo trimestre. E depois nós tivemos o terceiro trimestre sobre a igreja primitiva, não foi? Até no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E nós encerramos agora esse último trimestre, que também foi de uma riqueza profunda para nós. Então a lição ela traz um currículo muito bom para nós. Aí diz aqui, concluindo assim: quem opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar de quê? Da presença do Pai. Então Jesus trouxe o esclarecimento para o discípulo. Há quanto tempo você está comigo e não conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Então ele estava falando dos mesmos poderes, dos mesmos atributos. E então a união, por isso que a pericorese, né? Que é um emanado no outro, né? Os dois compartilhando, os três, da mesma essência, e estão emanados. Por isso que a palavra pericorese, ela tem esse sentido. Então o Pai foi revelado através do Senhor Jesus. Lembrando, meus amados, que esta revelação pela nossa capacidade de entendimento, é muito pouca pelo que Ele é, pela grandeza de Deus. Nós só vamos entender isso maior quando nós estivermos lá num corpo glorioso, incorruptível, é que nós vamos entender ainda, em parte, a grandeza de Deus. E o terceiro ponto aqui, amados, é um ponto mais de melhor entendimento para nós, que vai falar da pessoa de Deus Pai e os atributos que são incomunicáveis e os comunicáveis. São os atributos que pertencem à Trindade, que esse mesmo atributo que o Pai aqui tem, o Filho vai ter e o Espírito Santo. Quando nós chegar nessas lições, falando sobre ele, nós vamos estar aprendendo da mesma forma. Mas aqui diz o seguinte: os atributos incomunicáveis, nós sabemos que são atributos que só pertencem a Ele. E quando eu falo Ele, Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, não pode ser compartilhada pelo ser humano. Por que não podemos? Porque nós não somos eternos, fomos criados. Não fomos existentes por nós mesmos, autoexistente, não. Nós fomos criados. Somos limitados em entendimento. Então, os atributos, quais são os principais atributos? São muitos atributos de Deus, mas ele colocou aqui os principais, que todos nós já sabemos sobre a sua autoexistência, né? Já falamos sobre isso, existente mesmo. Falamos sobre a eternidade, que a eternidade ela não tem princípio nem fim. Então Deus não teve começo, né? E não terá fim. Ele não é limitado ao tempo. Nós somos limitados ao tempo, mas Ele não. E Ele não muda. Já lemos aqui que Ele é imutável, né? Ele sempre é o mesmo. Ele não é hoje de um jeito ou de outro, que não. Ele é o mesmo Deus.
ontem, hoje e eternamente. O escritor aos Hebreus diz isso. E também ele também é onipotente, ou seja, todo o poder no céu e na terra. E ele é onisciente, sabe o que vai acontecer, tanto para trás como para frente. Ele já sabia, para ele não tem limite. E dentro desses atributos de Deus incomunicáveis, o que me chama a atenção é que hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E se essas 8 bilhões de pessoas orarem ao mesmo tempo, ele sabe a oração de cada um. Um orando para chover e o outro para não chover. Um pedindo uma coisa, outro. Ele ouve de cada um, ele sabe quem pediu, ele sabe a pessoa, até quantos fiapos de cabelo tem. O senhor já sabe que tem menos, mas ele sabe que não tem esse pouquinho ainda, né? Então ele conhece de cada um de nós. Né? Então ele sabe, conhece, sabe o DNA de cada um, digital de cada um, conhece. Nós somos identificados, né? Somos separados. O que nos diferencia neste mundo, talvez não seja a tanta afeição. Esse aqui. Ninguém tem igual. De 8 bilhões de pessoas, cada um com esse aqui diferente. Olha o poder de Deus. É por isso que ele é imanente e transcendente, né? Porque ele é tão grande, mas ele está dentro de nós, está em todo lugar. A terra é o extrato dos pés do Senhor, ou seja, dá para nós entender que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, a onipresença do Senhor. E aqui os atributos comunicáveis, que são atributos que Deus compartilha as suas criaturas, né? São atributos, claro que de maneira limitada, ela é compartilhada a nós. São atributos que nós podemos vivenciar. Podemos vivenciar esses atributos. Quais são eles? Primeiro, meu atributo, santidade, né? A santidade é um atributo que nós precisamos vivenciar ele. Porque Deus é santo e quer que nós sejamos santos. E é o sentido aqui de santo é a maneira de viver uma vida separada do pecado e viver uma vida para o Senhor. Vivendo em sociedade, porque Jesus era sociável. Ele vivia em sociedade. E ele era amigo dos pecadores. Né? Amigo dos pecadores. Quando o pessoal lá, ele era amigo. Então ele era santo, vivia em sociedade, mas sem se contaminar. E o amor, porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor e nós podemos viver este amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se a pessoa tem amor próprio, amor a si, ele vai amar a Deus e vai amar o próximo. Agora tem pessoa que ele não se ama, ele não ama ninguém. E o amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. E este amor, ele deve ser mostrado. 5 minutos para o término da lição. Então podemos amar a Deus e ao próximo com o reflexo desse amor em nós. Temos a presença do Espírito Santo e diz que ele produz fruto, né? Não é frutos, é fruto. E lá dentro das virtudes do fruto do Espírito está quem? Está o amor. O amor é esse fruto que ele faz com que nós amamos ao próximo, amamos em primeiro lugar a Deus, depois o próximo, sentimos pelo outro, é este amor. E terceiro aqui, a fidelidade. Deus é sempre fiel. Mesmo que o ser humano seja infiel, ele continua sendo fiel. E Deus ele diz, e também somos desafiados a sermos fiéis. Ele é fiel para sempre. E a fidelidade dele, ele requer de nós que nós sejamos fiel até quando? Até a morte. A fidelidade até a morte nos dá o direito da coroa da vida.
E bondade. Deus é bom todo o tempo. E Ele nos exorta a fazer o quê? Nós agir com bondade em nossa conduta diária. Porque lá no Salmo 100, ele fala que Ele é bom de geração em geração. E aqui, Gálatas 5:22, está falando uma das virtudes do fruto, que é a bondade. O Espírito Santo trabalha na nossa vida e produz esse fruto, essa virtude que é a bondade, e podemos vivenciar. Então aqui estão os atributos que eles são comunicáveis a nós. E os nomes que Deus revela, né? Aqui Deus trata apenas de sua identidade, mas revela a sua natureza, obras e virtude. Nós vemos aqui Elohim, nós vemos que aqui está falando sobre o monoteísmo, que nós vimos lá de Deuteronômio 6:4, mas aqui está falando da unidade da Trindade, né? A pluralidade da Trindade. Não é só de um, mas da Trindade. E também é o Shaddai, revela Deus como todo-poderoso. E o Adonai, que é o mesmo do grego Kyrios, manifesta a sua autoridade como o Senhor. Essa autoridade que foi Isaías, teve essa revelação naquele dia que ele foi restaurado. E essa mesma autoridade, nós vemos ela em Jesus Cristo, quando ele disse, naquele dia, todo o joelho se dobrará e confessará Jesus como o Senhor. Então, esse mesmo reconhecimento. E o Tetragama, que é aquelas 4 letras lá do alfabeto hebraico, que revela Deus, e depois passou a acrescentar a letra, que aqui só tem consoante, não tem vogais. Depois foi traduzido como Yahvé, né? Que é eu sou o que sou. Foi a revelação que Deus deu a Moisés para ele retirar o povo lá da escravidão do Egito através dessa revelação. Que Moisés disse, sim, mas quem é que eu vou falar? Quem está me mandando? Que eu estou indo? Eu digo que eu sou o que sou. Tá? E aí, revelando o seu poder. E aqui fala a eternidade e a mutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade. Sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Então, meus amados, essa lição, ela nos trouxe esclarecimento de quem é o Deus Pai. Mas sabendo que o Pai e o Filho têm os mesmos poderes, os mesmos atributos, mas aqui nós estamos vendo um diferenciado do outro. Não tem um maior do que o outro, todos são iguais em poder e em essência. Amém?